Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por gentileza, sentados. Amados irmãos e irmãs, eu agradeço a pessoa do Nilson, o convite para estar aqui nesta noite, partilhando com vocês um pouquinho sobre este dom do Espírito Santo, que é o dom da piedade. Como já foi dito, eu sou o Padre Silas, da Comunidade Magnífica, tenho 43 anos de vida e 7 anos de padre, e 17 de Magnífica, graças a Deus. É uma alegria poder partilhar nessa noite, poder trazer aqui a palavra e falar sobre as coisas de Deus. Deve sempre ser um motivo de profunda alegria para todos nós. Encontrar com os irmãos de fé, encontrar com aqueles que estão na mesma barca que nós, e saber quem está no leme ou quem está no comando desse barco é o próprio Jesus. Bendito seja Deus por isso. Eu gostaria de tomar aqui a passagem que me foi passada, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro 1:3. Tem lugar aqui, viu? Amém, queridos? 2 Pedro 1:3 vai dizer o seguinte: o seu divino poder nos presenteou com tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e força poderosa. Então, São Pedro já vai dizendo aqui, no início desse versículo, no início desse capítulo 1, o seu divino poder de quem? De Deus, nos presenteou com tudo que contribui para a vida e para a piedade. Ou seja, o Senhor nos presenteou, o Senhor nos deu de presente. O que é um dom? Um dom é um presente. E se você recebe um presente bem embrulhado, um papel bem bonito, com um lacinho, o que você faz com esse presente? Você guarda lá na gaveta? Põe lá no guarda-roupa? Se eu der um presente para o Nilson, se o Nilson guardar no guarda-roupa e não abrir o presente, eu vou falar assim: puxa vida, vou ficar chateado, vou ficar triste com o Nilson, né? Porque ele não usou, ele não abriu sequer o presente que eu lhe dei. Então, o dom da piedade, como os 7 dons que vocês já viram, né? Os 6, não é verdade? Estão aqui, vamos ler junto comigo? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Foram presentes que Deus nos deu. Presente, Deus de graça. Conta-se que um dia, o Padre P sempre contava essa história, que havia uma chuva e na roça uma senhora estava preocupada, havia uma galinha e os pintinhos. Os pintinhos todos espalhados e a chuva vindo, a senhorinha ia lá, pegava o pintinho, colocava aqui no cercadinho. Quando ela ia buscar o outro pintinho, esse aqui saía embora, e ela trazia um e o outro saía. Ela ficou um bom tempo correndo atrás dos pintinhos, até que ela teve uma ideia, né? Oi, irmã Ana, tudo bem? Ela foi lá, pegou a galinha e guardou a galinha lá no cercadinho. Os pintinhos vieram todos correndo e enfiaram debaixo da asa da galinha. Pegou a galinha, os pintinhos vieram e se recolheram. Mal comparando, viu, gente? Mas o Espírito Santo, imagine que os dons sejam os pintinhos, o Espírito Santo é a própria galinha, né? Ou seja, quando eu peço o Espírito Santo, quando eu peço essa graça de Deus, quando eu me deixo conduzir pelo Espírito Santo, eu já recebo junto todos esses dons.
E ao longo da minha vida, da minha caminhada, eles vão me favorecendo na minha vida de santidade, na minha vida com Deus. Mas por que a gente divide? Divide em 7. 7 é o número da perfeição. Então aqui são alguns pontos que a igreja vai nos ensinando da ação do Espírito Santo na nossa vida. E hoje nós vamos falar especificamente do dom da piedade. O que é então a piedade? A piedade é um dom pelo qual veneramos e amamos a Deus como Pai e aos santos, e conservamos o ânimo bondoso e benévolo para com o próximo por amor de Deus. Um afeto filial para com Deus, considerado como Pai, e um sentimento de fraternidade universal para com todos os homens, enquanto nossos irmãos e filhos do mesmo Pai que está no céu. Vamos trocar em miúdos essas palavras. O que tem a ver então o dom da piedade? O dom da piedade é um amor profundo que temos para com Deus enquanto Pai. Nós temos uma virtude chamada virtude da religião, que é a virtude pela qual nós buscamos dar a Deus aquilo que Deus merece. Nós buscamos dar a Deus a glória que lhe pertence, a virtude da justiça, é anexa à virtude da justiça. Então eu rezo, eu vou à missa, eu rezo meu terço, eu faço minhas penitências, porque eu reconheço que o Deus que me criou, o Deus que é o Criador de todas as coisas, que é o Senhor de tudo que existe, Ele merece. Eu tenho o dever de dar a Ele a minha adoração, eu tenho o dever de dar a Ele o meu coração, eu tenho o dever de ser temente a Deus. É maravilhoso, a virtude da religião. Mas a virtude, o dom da piedade vai mais além. Eu consigo olhar a Deus como Pai. Eu tenho um Pai. Esse Senhor que é Criador, que é Senhor de todas as coisas, que é grande, que é temível, o Senhor dos exércitos, todo-poderoso, Ele é meu Pai. A virtude da piedade me leva a esse relacionamento com Deus, como Pai. O dom da piedade, ele é então ainda mais nobre que a virtude da religião. E quando eu começo a olhar a Deus como Pai, eu vejo que se Ele é meu Pai, se Ele é o Pai do Nilson, tá esquecendo seu nome? Do Nilson, do Bruno, do Luiz Carlos, do irmão Leonardo, Ele é o pai também do Lucas, do Alex. Puxa vida, se Ele é meu Pai e é Pai de todos eles, nós somos irmãos. Então a virtude da piedade, o dom da piedade, ele me leva a levar em consideração ou a pensar também no meu irmão. Eu vou olhar para o meu irmão de maneira diferenciada. Eu não vou olhar para o meu irmão com uma maneira de julgamento ou de deixar para lá. Não, eu quero fazer todas as coisas para ajudar. A câmera está me acompanhando? Eita, que beleza, olha que câmera poderosa. Se eu vejo meu irmão no mau caminho, se eu vejo meu irmão se perdendo, eu não fico aqui tranquilinho com a minha vida de fé. Olha, eu sou apaixonado por Jesus, eu amo o nosso Senhor. Mas o meu irmão, seu nome? O Pedro está lá se perdendo. Eu não estou nem aí para o Pedro. Eu quero saber da minha fé e do meu relacionamento com Deus. O dom da piedade me fala: peraí. Se você é amado por Deus, o Pedro também é. Então eu me preocupo com o Pedro. Eu quero o bem do Pedro. E eu vou ficar buscando maneiras de ajudar o Pedro. Se eu ainda não sei o que fazer concretamente, uma coisa eu tenho certeza que eu posso começar a fazer: botar o joelho no chão e rezar para Deus. Eu estou pregando e tem um irmão me ajudando na pregação, mas o dom da piedade me leva a falar: Senhor, o que queres que eu faça? Continue falando. E reza para o seu irmão, que ele também é amado por Deus.
É o dom que me leva a preocupar-me com o outro. Qual a necessidade deste dom da piedade para a nossa vida? Quando eu tenho este dom da piedade, eu vivo a minha vida de fé com mais leveza. Ai, meu Deus, hoje é domingo, eu queria ficar dormindo, tem que ir para a missa. Ai, tem que ir lá, vou para a missa, vou lá, rezo. Ai, meu Deus, estou com sono, tenho que rezar um terço ainda. Ai, Jesus, eu tenho que ficar meia hora lá diante do Santíssimo ajoelhado, com dor no joelho, estou cansado. Faz as coisas, mas arrasto, né? O dom da piedade não. O dom da piedade me leva a ter gosto nas coisas de Deus. Eu fico feliz por poder rezar. Eu fico feliz por poder estar na casa de Deus. Eu fico feliz de acordar cedo, mesmo que meu corpo quer ficar mais um pouquinho na cama. Não, tudo bem, eu estou com vontade de ficar, mas eu vou levantar e vou encontrar-me com Deus. Eu fico contente. Ou seja, os meus sacrifícios, os sacrifícios que eu faço, eles não são peso para mim, porque eu faço por amor. Amém, irmão? Quando nós fazemos por amor, fica mais leve a nossa vida, fica mais leve a nossa caminhada de fé. Imagine você que é mãe, é acordada pelo seu filhinho chorando 3 horas da madrugada, com dor de barriga, e a mãe está lá naquele soninho profundo, gostoso. De repente o bebê está lá chorando, e a mãe está lá dormindo, e aí a mãe acorda. E o que a mãe fala? Não, meu filho, espera aí, quando for 6h30 eu levanto para te dar um remédio. A mãe faz isso? Não. A mãe levanta e vai dar um remédio para a criança, mesmo que ele ficar na cama. Mas ela levanta e ela dá lá o remedinho para o bebezinho, e aí ele dorme tranquilamente. A alegria da mãe ver que o seu filhinho foi curado daquela dor. Isso é amar, gente. Colocar a necessidade do outro, colocar a dor do outro na frente da minha, colocar a necessidade do outro à frente das minhas necessidades, pensar mais no outro. O dom da piedade me leva a isso. Tudo é visto na perspectiva de que é do Pai. Tudo que tem é do Pai. Eu não vou jogar um lixo na rua. Eu não vou roubar do outro, porque o outro também é filho de Deus. Eu não vou desejar o mal para ninguém, porque é de Deus. Tudo que existe, tudo que eu tenho, os meus bens, a porta do meu quarto, meu sapato, as minhas roupas, eu vou cuidar, porque é um Pai que cuida de mim. Eu preciso cuidar de tudo que está à minha volta, por amor a Deus. Quais são os efeitos do dom da piedade? Primeiro, põe na alma uma ternura verdadeiramente filial para com o nosso Pai amorosíssimo que está nos céus. Diz que certa vez Santa Teresinha estava no seu quarto costurando. Chegou uma noviça e quando a noviça olhou para ela, Teresinha estava com um semblante alegre, como se estivesse numa contemplação. E a noviça perguntou: o que fazes? E ela disse: estou meditando sobre o Pai Nosso. E ela disse as seguintes palavras: é tão doce e consolador chamar Pai a um Deus tão bom. E as lágrimas brilhavam nos seus olhos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Como é doce chamar de Pai a um Deus tão bom. Como é bom saber que aquele que criou todas as coisas, Ele é meu Pai. Glória a Deus. E eu posso chamá-lo assim. Amém. Uma outra senhora que cuidava de umas vacas, ela nunca conseguia terminar de rezar o Pai Nosso. Ela falava Pai Nosso. E quando ela dizia eu tenho um Pai que está no céu, ela começava a chorar. E assim ela passava o dia inteiro pensando naquelas palavras enquanto ela guardava as suas vacas.
Depois, queridos, o segundo efeito do dom da piedade: adorar o mistério da paternidade divina, adorar a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai que envia seu Filho para a nossa salvação. Diante de tão grande mistério, desse Deus tão grande, que nos envia o seu Filho, que nos dá depois o Espírito Santo, eu adoro, eu me prostro, eu me calo, eu adoro profundamente. Eu adoro a majestade divina por si mesma, não porque eu vou adorar, eu vou rezar porque eu quero ganhar saúde, eu vou adorar para Deus abençoar a minha família, a minha casa, o meu grupo. Eu vou adorar porque eu tenho muitos dons, muitos carismas, para que eu seja um homem de fogo, uma mulher de fogo. Tudo isso é importante, mas nesse momento eu não penso nada disso. Eu adoro a Deus porque Ele é Deus e Ele merece toda adoração. Eu me prostro na presença de Deus, eu me lanço na presença de Deus e eu adoro. Terceiro efeito do dom da piedade: põe na alma um abandono filial nos braços do Pai Celestial. Eu me abandono, eu me lanço, eu me jogo nos braços do Pai. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu estou abandonado no colo de Deus. Nesse ponto aqui, gostaria de tomar aqui o Salmo 36, o Salmo da liturgia hoje, que ele vai no sentido desse ponto aqui dos efeitos da piedade. Salmo 36 vai dizer o seguinte: não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois secarão depressa como o feno, e como a erva verde murcharão. Agora sim, versículo 3: espera no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e apacentarás em segurança. Põe tuas delícias no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega ao Senhor o teu caminho, espera nele e ele agirá. Espera no Senhor e faz o bem. Entrega ao Senhor o teu caminho. Outra tradução diz: entrega ao Senhor o teu destino. Descansa no Senhor e espera nele. Ainda neste ponto, convido você a fechar um pouquinho os seus olhos. Descansa no Senhor e espera nele. Senhor, eu peço essa graça aos meus irmãos que aqui estão, todos nós que aqui estamos, Senhor. Dê-nos a graça do descanso em Ti. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Pai que me ama. Acalma o nosso coração, Senhor, de toda agitação, de todo cansaço físico, espiritual. Pai querido, Pai amado, estás aqui e suplicamos humildemente nesta noite: dá-nos o descanso que vem de Ti, que vem do Teu coração. Muito obrigado, meu Deus, porque eu posso te chamar de Pai. Muito obrigado, Senhor, porque estás aqui. Concede a nós o descanso sobrenatural nesta noite. Bendito seja, Pai querido, Pai amado, Papai do céu. Amém. Quarto ponto: ver o próximo como um filho de Deus em Jesus Cristo. A
virtude da piedade nos ensina a amar a todos os homens com apaixonada ternura. Eu vejo o outro como meu irmão. Se eu vejo o outro como meu irmão, eu perdoo meu irmão. Se eu vejo o outro como meu irmão, como filho querido, filho amado de Deus, como eu sou, eu não fico guardando raiva, não fico guardando rancor. Ele é pecador, eu também sou. Ele pisou na bola, eu também pisei, eu também piso. Eu necessito da graça de Deus como ele também necessita. Eu quero o bem do meu irmão. Fruto, efeito do dom da piedade. Um outro ponto, outro efeito, quinto efeito, move-nos para com as pessoas e coisas que dizem respeito à paternidade de Deus ou à fraternidade cristã. O dom da piedade nos leva a tratar de maneira diferente a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Eu vejo Nossa Senhora como a minha mãe, a minha querida mãe. Eu vejo os santos, os anjos. Eu vejo os santos como os meus irmãos mais velhos. Eu quero ter amizade com eles, porque eu quero também ser santo como eles. Eu quero chegar no céu, eu quero contemplar a Deus como eles contemplam. Então, eu cultivo a minha amizade com os santos. Você deve ter certamente um santo de devoção. Você procura crescer. Nossa, eu quero chegar lá também. Reza por mim, intercede por mim. Tem uma canção que eu ouvi na canção nova, bem nova essa canção, que vai dizer assim: paraíso, espera que eu estou chegando, reze para que eu seja santo, quero fazer aqui o que é feito lá, alguma coisa assim. Paraíso, espera, eu estou chegando, reze para que eu seja santo, vou pedir intercessão do santo porque eu quero chegar no céu. Eu vou rezar pelas almas do purgatório, porque são os meus irmãos que estão lá purgando, para depois contemplarem a Deus. Então eu rezo pelas almas do purgatório com amor por elas, porque elas chegarão no céu e intercederão por mim. Eu trato as Sagradas Escrituras com amor, porque a Sagrada Escritura é uma carta que o Pai escreveu para mim. O que Deus vai me falar hoje? O que Deus vai me falar nessa Santa Missa? O que meu Pai quer falar comigo? Alguns frutos do dom da piedade: a bondade e a longanimidade. A bondade, a pessoa que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, que deixa se levar pelo Espírito Santo, é uma pessoa bondosa, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que tem um coração manso, um coração humilde. Amém, Senhor. Graça de Deus, graça do Espírito Santo. O que é oposto à piedade? O dom da piedade, ele corresponde precisamente em oferecer a Deus com amor filial, e que lhe corresponde como nosso Pai. O contrário disso é impiedade. Amém. São Gregório Magno vai dizer que o vício contrário à piedade é a dureza de coração. Amém. Dureza de coração é um coração que não deixa Deus pôr a mão, um coração Amém. Resistente, um coração fechado, um coração que de fato não se abre para a graça de Deus, um coração que não deixa Deus ser Deus, um coração que é senhor de si. Aquela pessoa que ela está no centro, ela se vê e ela se acha como o centro de tudo. É um coração fechado a essa graça. O que eu preciso fazer então para fazer crescer este dom na minha vida? Além das
indicações gerais, né, que é o recolhimento, a oração, fidelidade à graça, viver em estado de graça. Primeiro, cultivar o espírito de filhos adotivos de Deus. Cultivar, lembrar-se sempre: eu sou filho de Deus. Deus é meu Pai. Eu não estou perdido nesse mundo, não estou julgado neste mundo. Sou filho de Deus. Segundo, cultivar o espírito de fraternidade com todos os homens. Quando eu vou aqui em casa visitar os meus pais, e nós nos reunimos lá, os nossos irmãos, e nós estamos lá conversando, nós estamos em cima. Estamos lá conversando, meu pai dá só uma olhadinha assim, a gente vê que ele enche-se de alegria de ver os filhos conversando, os filhos trocando umas ideias. O Pai do céu também se alegra ao ver que nós estamos nos ajudando uns aos outros, que nós estamos nos amando, que nós estamos auxiliando um ao outro a caminhar na fé. Então, cultivar o espírito de fraternidade. Terceiro ponto, para fazer crescer este dom na nossa vida: considerar todas as coisas como pertencentes à casa do Pai. Tudo é do Pai. Tudo é dele. Ele é Senhor de toda a criação. Quarto e último ponto: cultivar o espírito de total abandono nos braços de Deus. Vem a alegria, vem a tristeza, vem a saúde, vem a doença, a riqueza, a pobreza. Eu continuo tranquilo nos braços do Pai. Deus está cuidando de mim. Eu me abandono, eu me lanço. A confiança que eu tenho na misericórdia do Senhor faz toda a diferença em minha vida. E para terminar, gostaria de tomar agora Efésios capítulo 1. Vamos lá, por gentileza. Efésios 1, de 3 a 6. Efésios capítulo 1, versículos do 3 ao 6. São Paulo escrevendo aos Efésios, escreve hoje para nós. Antes de lermos essa passagem de Efésios, quando vocês vão encontrando, só um trechinho aqui que eu trouxe, eu vou ler aqui direto no livro, que fala do vício oposto ao dom da piedade, que é a dureza de coração, que nasce do amor desordenado de nós mesmos. Esse amor faz com que naturalmente não sejamos mais sensíveis do que aos nossos próprios interesses, e que nada nos afete senão aquilo que se relaciona conosco. Ou seja, nada me afeta além daquilo que acontece comigo. O que acontece com o outro não faz diferença na minha vida, só o que acontece comigo. Que vejamos as ofensas de Deus sem lágrimas. Eu vejo Deus ser ofendido e eu não estou nem aí. E as misérias do próximo sem compaixão. Que não queiramos incomodar-nos em nada para ajudar aos outros. Vai dar muito trabalho. Tão bom aqui na minha casa, quentinho no meu cantinho. Eu não vou sair para ajudar ninguém. Que não possamos suportar seus defeitos. Que nos arremetamos contra eles por qualquer bagatela. E que conservemos para com eles sentimentos de amargura e de vingança em nosso coração, de ódio e antipatia. Ao contrário, quanto mais caridade ou amor de Deus uma alma tiver, mais sensível será aos interesses de Deus e do próximo. Estar sensível ao interesse de Deus até que não é tão difícil, mas o interesse do próximo, principalmente se o interesse do próximo for contra o meu interesse. Essa dureza é extrema nos grandes do mundo, nos ricos avarentos, nas pessoas sensuais
e nos que não amolecem seu coração pelos exercícios de piedade e pelo uso das coisas espirituais. É encontrado também com certa frequência nos sábios que não unem a devoção à ciência. Acham que a ciência pode tudo e pode excluir Deus. E que, para excusar-se desse defeito, denominam-no solidez de espírito. Não, eu sou uma pessoa de espírito forte, eu não preciso de oração. Mas os verdadeiros sábios são sempre os mais piedosos, como Santo Agostinho, São Tomás, São Boaventura, São Bernardo e demais. Só mais um pedacinho. Uma alma que não consegue chorar seus pecados com algumas lágrimas vindas do coração tem muito de impiedade ou de impureza, ou de ambas, como acontece de ordinário aos que têm o coração endurecido. Repito, uma alma que não consegue chorar seus pecados. Eu dizia isso hoje na missa de manhã lá em casa. Eu peco feio, depois eu me confesso e está tudo certo, e continuo pecando, e não, aquele pecado meu gera consequências. Foi perdoado? Sim. Mas eu preciso agora viver uma vida diferente, eu preciso me converter. Não posso falar, daqui a pouquinho eu vou pecar e vou confessar de novo, está tudo certo. Não, eu preciso chorar os meus pecados. Se eu não consigo chorar os meus pecados, preciso pedir a Deus a graça. Senhor, dá-me a graça do arrependimento verdadeiro. Dá-me a graça, Senhor, de chorar como Pedro chorou depois de negar Jesus por 3 vezes. Dá-me a graça de chorar os meus pecados. Uma alma que não consegue chorar seus pecados com algumas lágrimas vindas do coração tem muito de impiedade ou de impureza, ou de ambas, como acontece de ordinário aos que têm o coração endurecido. Quem tem o coração endurecido não consegue chorar os seus pecados. Então, meu querido, minha querida, se você não tem chorado os seus pecados, provavelmente seu coração e o meu estão endurecidos. Vamos pedir ao Senhor a graça de ter o coração quebrado na presença dEle, a graça de chorar os nossos pecados, arrepender sinceramente deles, fazer um propósito de emenda, mudar de vida. E o Senhor vem em socorro, porque Ele não faz hora para ajudar aquele que Ele pede com sinceridade de coração. Amém, Jesus. Agora sim, Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, Ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor e glória de sua graça. Amém, Jesus. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós queremos pedir ao Senhor esta graça na noite de hoje. Uma vez mais convido você, se quiser fechar um pouquinho os seus olhos, e peçamos ao Senhor, se você até quiser ficar de pé, melhor ainda. Peçamos ao Senhor que aumente em nós nessa noite esta graça, este dom da piedade, para que nós amemos a Deus com afeto filial, amemos a Deus com ternura, que a nossa vida de fé, que a nossa vida cristã não seja vivida como uma vida árida, uma vida triste, uma vida mal-humorada. Não, que a nossa vida seja vivida com alegria, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos deu um Pai, ou nele nos tornamos filhos do Pai do céu, do Criador, do Senhor do céu e da terra. Eu tenho um Pai, e nós pedimos nessa noite, Senhor, derrama sobre nós teu Santo Espírito uma vez mais. Sim, Senhor, para que nós possamos, recebendo este Espírito, frutificar nos dons, em especial nessa noite o dom da piedade, que nós saibamos amar a Deus de todo o coração, que nós saibamos amar o nosso próximo, que possamos viver uma vida
com gratidão no coração, com alegria no coração, por termos sido amados, por termos sido distinguidos, por termos sido chamados para mais próximo. Vem em nosso socorro, Senhor, derrama sobre nós Teu Santo Espírito. Vai pedindo nas Suas palavras a graça do Espírito Santo sobre você. Vai pedindo o dom da piedade nesta noite. Que o Senhor aumente em você o desejo de amá-lo, de adorá-lo, de servi-lo, de viver na Sua presença. Eis-nos aqui, Senhor, e nós clamamos essa graça sobre nós. Envia sobre nós o Santo Espírito, Senhor. Sim, que eu saiba amar, que eu saiba perdoar. Sim, Senhor, que não se encontre no meu peito um coração endurecido, um coração de pedra, que eu tenha um coração de carne. Troca, Senhor, dá-me um coração semelhante ao Teu, dá-me um coração capaz de Te amar, um coração capaz de perdoar, um coração capaz de sentir, de pulsar junto com o Teu, Senhor. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, Senhor. Visita cada um de nós nessa noite, Senhor, com a força e com o poder do Teu Espírito Santo. Dá-nos esta vida nova, Senhor. Dá-nos esse coração novo, um coração verdadeiramente piedoso, um coração verdadeiramente arrependido dos seus pecados, um coração que se sente amado, que se sente querido, um coração que se abandona sem reservas nos Teus braços, ó Pai. Em nome de Jesus nós suplicamos, Pai querido, Pai amado, visita-nos nessa noite e faça-nos, Senhor, sentir a Tua presença, sentir o Seu amor, sentir a Sua glória no nosso meio. Pai querido, Pai amado, por Jesus Cristo nosso Senhor, na força do Espírito Santo, clamamos esta vida nova, clamamos esse coração novo, clamamos este sentimento grato dos nossos corações. Dá-nos a graça do abandono em Ti, Espírito Santo. Ai, querido Pai amado, em nome de Jesus, derrama sobre nós Teu Santo Espírito, visita-nos nessa noite e faz-nos homens e mulheres segundo o coração do Seu Filho Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Saboreie a presença do Pai do céu. Saboreie a presença do Papai. Estás aqui, Senhor. Papai, Papaizinho.
posso, tudo posso, aquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar os caminhos que Deus desejou. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas portas daquela dor, tudo que ficou vou me lembrar. Agora eu convido você a louvar, a agradecer ao Pai. Pegue os seus braços e vai dizendo palavras de agradecimento, de louvor ao Papai do céu. Vai agradecendo ao Pai pelo dom da sua vida, pela sua história, por você estar neste mundo. Agradeça ao Papai do céu que está aqui. Obrigado, querido Pai. Pai querido, Pai amado, obrigado pelo dom da minha vida, pela minha história. Obrigado por esta noite, por estar aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai do céu, por ter nos enviado o seu Filho Jesus ao mundo para me salvar, para nos salvar. Obrigado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Obrigado, Pai querido, Pai amado. Louvor e glória a Ti, meu Senhor e meu Deus, Criador, Senhor do universo e de todas as coisas. Muito obrigado, Papaizinho. Muito obrigado, Pai do céu, Papai. Obrigado, Deus, Senhor. Te agradecemos, te bendizemos, nós te adoramos, Papai. Obrigado por essa oportunidade. A graça de estar contigo. Obrigado, Papai. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Pai do céu.